eu vim falar com vocês, pessoas maravilhosas, sobre o poder da decisão. E pra gente começar esse assunto, eu vou falar tudo baseado sobre Robbins, tá? Tony Robbins, que é um dos maiores escritores best-sellers de coaching, e ele também fala muito sobre desenvolvimento pessoal e crescimento, que é uma nova cara que eu tô trazendo aqui pro canal, e eu decidi trazer isso aqui pra vocês também, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, essa live vai ficar salva, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo de desenvolvimento pessoal. Então, para quem tem interesse de crescer, mudar de vida de verdade, pode entrar lá no link e participar com a gente, tá? Mas vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok, né? Então, vamos lá. Uma das frases que eu tava lendo aqui sobre Tony Robbins e o poder da decisão, e uma das frases que ele me impacta muito é quando ele fala assim, ó, o momento de decisão é o que traça o nosso destino, né? Ele fala exatamente essa frase. E pra mim é um dos principais meios pra gente realmente ter uma mudança de vida ou não. Porque se você não tem algo que você queria ter agora, se você ainda não tem, é porque você não decidiu ter aquilo. Você desejou. E o desejo por si só não funciona muito. Então a gente tem que ter não só a vontade de fazer algo, mas a gente tem que ter também o primeiro impulso, que é a decisão, né? De realmente ir pra frente, de falar eu vou e ir mesmo. E é exatamente isso que eu vou explicar aqui na live de hoje. Por que a gente tem que saber tomar decisões, por que é tão importante isso pra gente, tá bom? Então vamos lá. Olha, como é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no canal, tá? Então eu fiz umas breves anotações pra eu não perder o assunto, pra eu falar com vocês com mais facilidade. Então não se preocupem se eu parar um pouquinho pra dar uma olhada aqui, porque eu realmente tô pela primeira vez aqui fazendo live, tá? Mas eu quero que vocês deixem as dúvidas aqui pra eu poder ver também se vocês têm alguma dúvida referente ao que eu estou falando. Pode falar aí que eu estou de olho no chat, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, só pra gente começar já a pegar o embalo desse tema, né? O que realmente muda as pessoas? Coloca aí pra mim o que realmente muda uma pessoa. Deixa eu ver o que vocês acham. Deixa eu ver aqui. Deus. Realmente, Deus também é um motivo para mudar as pessoas. Mas fora isso, o que mais? Deixa eu ver. Sim, Deus muda uma pessoa. Aí como que funciona, tá? O Tony Robbins, ele vem falar que não só a gente tem que ter vontade de mudar, mas a gente também tem que tomar a decisão de mudança, né? É igual na igreja, por exemplo. A pessoa ela não converte só porque o pastor quer que ela converte, ou porque a família quer. Na verdade, às vezes até as pessoas elas fazem isso por pressão, mas não é porque elas realmente querem, tá? Mas sim por impulso de algo. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro motivo para a pessoa mudar ou não é ela querer mudar, ela ter a decisão de mudar. E o Tony, ele vem em uma das mentorias que ele fez, ele vem ensinar um pouco sobre isso, tá? O que é que ele vem falando com mais pressão? Ele vem falar assim, ó, que a mudança das pessoas, ela vem das crenças que ela tem, tá? Você vai falar de religião? Não vou falar de religião. O que são crenças? É aquilo que você acredita, é a sua vivência do dia a dia. Tudo que passa no seu dia a dia vira uma crença pra você depois de um tempo. Eu vou explicar com mais calma. Por exemplo, todo mundo já ouviu ou totalmente acredita no fato de que dinheiro não traz felicidade. O que isso significa? Isso é uma crença. Quando você fala dinheiro não traz felicidade, você está falando para o seu cérebro, tá? Que ter dinheiro é ser infeliz, entendeu?
E o que acontece? O nosso cérebro, ele é totalmente programado para buscar conforto e gastar o mínimo de energia possível. Então, se você estiver buscando, se você acreditar que ter dinheiro é infelicidade para você, o seu cérebro ele coloca na sua mente que o quê? É desconfortável ter aquilo. Vai gastar muita energia à toa, então eu não vou buscar aquilo, entendeu? Então você não vai mudar. Porque se você quer ter muito dinheiro, se você quer ter dinheiro e você acredita que dinheiro não traz felicidade, o seu cérebro vai te auto-sabotar para você não tomar nenhuma decisão que tenha a ver com essa situação de ter dinheiro ou não, entendeu? E é legal que o Tony, ele vem falando um pouco sobre isso e ele coloca que o poder da decisão, né? Ele vem sobre a gente mudar de verdade quando a gente acredita que o momento que a gente está vivendo, ele está relacionado à dor ou ele está relacionado, por exemplo, ao prazer, né? E como que funciona isso? Traz isso para a prática. Vamos lá. Na prática, vamos imaginar, tá? Imaginar não, melhor, lembra de alguma comida que você gosta muito, tipo, gosta muito de comer. Por exemplo, uma torta, algo que você gosta muito mesmo de comer. E agora, depois que você imaginou, quero que vocês imaginem mesmo, tá? Depois que você imaginou, vamos supor que eu gosto muito de chocolate, tá? E certo dia, eu tive uma experiência ruim com esse chocolate. Você teve uma experiência ruim com esse alimento que você escolheu. Como que funciona isso? Você gosta de comida japonesa? Ah, legal. Imagina então que essa comida japonesa que você também tá pensando aí, qualquer alimento que você pensou, você teve um dia uma experiência ruim com esse alimento. Por que você teve uma experiência ruim com esse alimento? Porque você tava comendo, tava de boa e ele de alguma forma te fez mal. Quando esse alimento te fez mal, ele soltou um gatilho no seu cérebro, mostrando para você que aquele alimento agora representa um momento de dor. Como assim, Ludmila? Como assim representa um momento de dor? Simples. Quando você botou tudo aquilo para fora, quando você colocou aquela alimentação para fora, provavelmente isso já aconteceu com qualquer uma das pessoas, a maioria das pessoas tem isso, mas quando você colocou aquele alimento para fora, o cheiro daquilo, o mau cheiro daquilo, as coisas que vêm daquele momento, elas vão ficar na sua memória. Então, quando você for novamente chegar próximo dessa comida por um tempo, seu cérebro vai associar aquilo a um momento ruim, tá? Talvez se isso aconteceu no meio de uma festa, o seu cérebro vai falar, caramba, a festa que eu fiz isso. Então, o seu cérebro ele associa aquilo como uma coisa ruim. E aquilo que para você era uma paixão, era uma coisa que você gostava muito, passa a ser uma coisa que você não tem tanta vontade de ter porque te lembra momentos ruins, tá? Então, é isso que faz a pessoa mudar ou não, né? Não foi a força de vontade que te fez mudar pela alimentação, né? Não foi a força de vontade que falou, você tem que parar de comer esse alimento e você falou, eu vou parar porque eu tenho que parar. Não foi isso que aconteceu, foi um problema, uma dor que veio pra você e você agora associa isso. Então, o nosso cérebro ele é programado para isso. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que analisar, colocar numa balança de verdade, né? Se aquilo representa uma dor ou representa um prazer para a gente. Por exemplo, eu vou tirar essa crença que você tem de que dinheiro não traz felicidade, tá? Presta bem atenção nessa frase. O dinheiro não traz felicidade. Só que eu vou dizer pra você que o dinheiro não traz felicidade, você tá muito certo. Só que o dinheiro é o combustível que vai te levar a realizar os seus sonhos para te trazer felicidade. Você entendeu? Porque quando você tem dinheiro, você consegue alcançar as coisas que você quer para realizar o que você deseja. É ou não é? Com certeza que sim. Então, quando você faz isso, o seu cérebro automaticamente troca a inversão. Então, então dinheiro traz felicidade. O dinheiro não é felicidade.
mas ele também traz. Por quê? Porque através dele eu alcanço o que me faz bem. Você entendeu? Então, ter dinheiro não traz felicidade, mas ter o dinheiro traz o combustível para chegar até o caminho da felicidade que você realmente deseja chegar. Entendeu? Então, quando você fez isso, a partir do momento que eu falei isso pra você, o que você fez? Você troca a visão, você troca aquele pensamento de que aquilo era uma dor pra você e agora vira um prazer. Então, ter dinheiro pra você não passa mais a ser uma coisa ruim, passa a ser uma coisa boa pra você, entendeu? Então, é isso que faz a pessoa mudar de verdade, é isso que traz a mudança pra ela. É ela saber se aquilo traz para ela prazer ou traz para ela uma dor. Por exemplo, outra coisa que faz você também tomar decisões erradas ou até mesmo não tomar nenhuma decisão é quando, por exemplo, as pessoas elas entram em um relacionamento com base no passado ou com base demais no futuro, tá? Por exemplo, no passado. Por que no passado? Porque agora você fala pra si mesmo, meu relacionamento tá ruim. Só que aí você lembra, mas no passado tava bom. Há um tempo atrás tava bom e agora tá ruim. Então, na sua mente, o que acontece? O seu cérebro ele fala, então se agora tá ruim, tá na hora de acabar. Tá na hora de acabar. Porque você vive no passado. Você não vai querer mudar o relacionamento de agora. Seu cérebro ele não quer gastar energia, então eu quero que você entenda isso, tá? Seu cérebro ele não quer gastar energia. Então, se ele não quer gastar energia, é mais fácil para você desistir daquela dor, né? Desistir do problema do que enfrentar ele, entendeu? E aí você acaba fazendo o quê? Ou fugindo para o passado, né? Lembrando que um dia foi bom, um dia foi assim, significa que agora não é mais. E aí você sempre vai ficar saindo do problema. A sua decisão é sair do problema. Só que o certo é você entender que se um dia foi assim, significa que agora é a hora de mudar a rota, ver o que está dando errado e colocar no papel, colocar realmente em prática, fazer as coisas mudarem, entendeu? Então, o poder da decisão é quando você muda, quando você dá o primeiro passo para a mudança, entendeu? E aí você não pode, quando você for tomar uma decisão, é bem importante você pensar nisso. Você não pode tomar decisões baseadas no passado e muito menos no futuro, que foi o que eu falei pra vocês, tá? Quando você toma essa decisão baseada no passado, que foi bom um dia e agora tá ruim, você vai ficar confortável. Por quê? Por que você vai ficar confortável? Vamos voltar ao exemplo do relacionamento, tá? Você entrou no relacionamento, por um tempo foi bom e agora tá ruim, tá? Voltamos a esse exemplo. Quando você toma decisões baseadas no passado, o que acontece? Se um dia foi ruim e agora tá ruim, se um dia foi bom, desculpa, e agora tá ruim, então significa que eu não preciso mudar, eu preciso desistir. Seu cérebro não quer gastar energia, ele vai te fazer desistir. Mas tem muita gente que pensa ao contrário, tá? Ao invés de pensar no passado, pensa muito no futuro. Por exemplo, então se agora tá doloroso, então significa que, sei lá, no futuro pode mudar. No futuro pode mudar, no futuro pode ser diferente. Só que as pessoas elas entendem que o futuro não pertence a elas. Então, o futuro não pode mudar. O presente tem que mudar. Porque se você muda o presente, então o futuro fica fácil. O futuro é nada mais, nada menos do que um espelho do seu presente. Então, se agora tá ruim, significa que no futuro vai estar ruim. A não ser que você tome a decisão de mudar de verdade no presente. O problema das pessoas ao tomar decisões é que elas não querem viver o presente. É isso que muda as pessoas de verdade, que fazem elas tomarem realmente uma nova rota para mudar a vida. É esse ponto. E sempre querer viver ou demais no futuro, pensando que um dia vai acontecer alguma coisa, ou viver demais no passado, pensando que se aquilo aconteceu no passado, então agora no presente é hora de desistir, entendeu? E é isso que acontece com as pessoas. Então a gente acaba associando esses momentos à dor
ou ao prazer. Então, a primeira técnica para você realmente tomar uma boa decisão, anotem aí, se vocês já tiverem com um caderninho, alguma coisa do lado. Se não tiver, já pega, porque é importante você saber isso, tá? Então, para você tomar uma decisão, o primeiro passo que você tem que identificar é se aquilo vai trazer para você uma dor ou se vai trazer um prazer para você. Como isso, Ludmila? Me explica, que eu ainda tô um pouco confusa. Então, vamos lá. Um emprego, tá? Você tá no serviço que você não se sente muito bem. Seus colegas não são muito bons, não tem uma convivência muito boa com eles, o seu serviço não te agrada, você não está se sentindo bem naquele serviço. É claro que de alguma forma aquilo tem que mudar, mas você só consegue achar ruim, você não consegue achar um meio para mudança, para fazer aquilo dar certo. Só que ao invés de você buscar um meio para realmente fazer aquilo dar certo, você pensa: isso tá ruim, mas eu preciso disso para viver. Ah, mas meu colega de trabalho já tá aqui, sei lá, 5 anos, e para ele tá dando para viver. Então, se para ele tá dando para viver, eu também consigo ficar 5 anos dando para viver. Só que isso é ruim. Gente, não interprete essa frase errada, pelo amor de Deus. Não levem para o lado errado, mas vamos lá. Então, enquanto para outra pessoa no futuro foi um prazer, então para você, mesmo sendo dor agora, o futuro vai ser um prazer, entendeu? Então a sua decisão vai ficar: vou persistir. Só que se você ficar nesse emprego achando que tá ruim, você não vai conseguir dar o máximo de você não vai conseguir ter uma mudança no seu serviço. Ao invés de melhorar, vai piorar tudo. Por quê? Você pensou no futuro da outra pessoa e foi levando isso, pensando que um dia vai mudar. Só que isso não acontece. Ai, Ludmila, então você tá me falando pra eu largar meu emprego só porque eu não gosto dele? Não tô falando isso. Talvez você não goste do emprego que você está, ou talvez você não goste da situação que você está vivendo na sua casa, ou talvez você não goste das pessoas que estão andando com você. Eu não sei do que você não gosta, mas se você não gosta disso, provavelmente alguma coisa tem de errado. Ai, óbvio, Ludmila, claro que tem alguma coisa de errado. Sim, mas aí que vem o negócio. Se tá errado, você tem que tomar uma decisão para fazer mudar. Porque o passado já foi, não muda mais. O passado, anota isso daí, gente. Passado não muda. Passado traz más lembranças. Passado é uma história que você já viveu, tá? Só que ao invés de você lembrar das boas histórias que você já viveu, o seu passado, ele vai trazer uma âncora pra você, tá? Por que ele vai trazer uma âncora? Porque quando você estiver em momentos ruins, você vai lembrar do seu passado como um momento bom. Mesmo que no passado tenha existido momentos ruins, o seu passado vai te trazer memórias boas daquilo. E aí você vai ficar presa no passado, vai ficar preso no passado, porque você sempre vai pensar que no passado foi bom e no presente é hora de desistir, tá? Então, a segunda coisa que você tem que lembrar, que eu não posso tomar uma decisão, viver a minha vida baseada no meu passado. O passado é uma história que eu vivi, erros que eu enfrentei para crescer e agora no presente eu mudar a minha vida, tá? Porque lembrando, quando você pensa no passado, vira uma âncora que te impede de agir no presente, tá? A terceira coisa que você tem que saber para não acontecer mais esse problema de tomadas de decisão ou tomar uma decisão errada é basear no futuro. Porque quando você toma uma decisão baseada no futuro, como eu já acabei de explicar, eu vou falar mais uma vez para você anotar, tá? O seu futuro não te pertence. Óbvio, não pertence, Ludmila, eu já sei disso. Só que o seu futuro, ao invés de ser uma âncora, ele vai sempre trazer ansiedade. Desculpa. Ele vai sempre trazer ansiedade para você e vai te impedir de agir no presente. Porque a sua cabeça vai estar sempre no futuro. Ah, amanhã eu faço. Ah, eu vou conseguir. No futuro, no futuro, no futuro, o que acontece? Ao invés de você agir agora, você age com procrastinação.
O que é procrastinação? É quando você começa a fazer alguma coisa e sempre para no meio do seu projeto, do seu objetivo. Por esse motivo, porque você tomou uma decisão baseada no futuro. Não tome decisões baseadas no futuro. Anota isso daí, ó. O futuro vai te prender e te impedir de crescer, tá? Ele vai realmente te impedir de crescer. Porque se você pensa no futuro, como eu dei o exemplo do relacionamento, como eu dei o exemplo do emprego, eu vou dar outro exemplo agora. Se você deseja emagrecer, se você deseja fazer exercícios físicos, tá? Se você é uma das pessoas que quer muito, deseja muito, mas não consegue realmente ter um hábito com aquilo. O que aconteceu para você não ter um hábito com aquilo? Você toma decisões erradas para ter esse hábito, tá? Por que você toma decisões erradas para ter esse hábito? Porque provavelmente você tomou a decisão de emagrecer naquele dia, pensando no futuro. No futuro eu vou conseguir fazer isso, isso, isso e isso. Mas não traçou uma meta, tá? Então, para alcançar o futuro, você tem que viver o processo até o futuro, que é o presente. Então, qual que é o jeito certo de eu me programar para conseguir tomar a decisão certa e conseguir não mais procrastinar, conseguir realizar aquele objetivo? Uma das coisas que você tem que fazer para conseguir realizar esse objetivo, que é a nossa quarta etapa, é você conseguir, tá, programar o seu objetivo e separá-lo em metas pequenas. Por exemplo, se eu desejo emagrecer, se eu desejo fazer exercícios, se eu desejo ler um livro, então eu tenho que definir os pedacinhos que eu vou fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Por exemplo, eu quero emagrecer, beleza, então o que eu tenho que fazer? Todo dia, tal horário, eu vou fazer esse exercício aqui, que é para me emagrecer. Ou se você quer ler um livro, que foi um dos exemplos que eu dei. Então, hoje, nunca pensa no amanhã, fala hoje, faz hoje. Hoje eu vou ler uma página desse livro, que é para eu conseguir ler todos os dias. Quando você toma uma decisão pensando no hoje, você faz. O que acontece? Por que as pessoas não conseguem fazer exercícios físicos? Porque o lema das pessoas, pelo menos já foi comigo por um bom tempo, é sempre pensar assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E aí quando chega no amanhã, você fala amanhã, e aí de novo amanhã, e vai ficar sempre nesse meio termo. E quando você decidir começar de verdade, você vai desistir. Por quê? Porque você pensa sempre no amanhã. Outra coisa, outro erro que acontece bastante é a pessoa fala para ela mesma, a pessoa ela traz uma crença para ela mesma de que ela não consegue fazer tal habilidade, fazer tal tarefa, que é, por exemplo, o emagrecer. Vamos a esse, já que eu tô nesse. Por que você não consegue emagrecer? Por que você não consegue fazer exercício físico, tomar essa decisão? Porque na sua mente você tem que não consegue fazer aquilo, porque você está presa no passado. Não, Lud, mas eu não penso isso, eu só não consigo fazer mesmo, eu só tenho, sei lá, não tô conseguindo desenvolver, tenho muitas ideias na minha cabeça, o que eu faço? Põe numa balança. Traz dor pra você ou traz prazer? A primeira coisa que você pensa, eu vou te dar mais uma vez o exemplo do emagrecer, tá? Por que a pessoa quer emagrecer e ela não consegue? Porque ela não colocou na balança. Então eu vou colocar na balança para que você entenda, tá? Então, o emagrecer para a pessoa é um prazer, porque ela vai se sentir, não que seja errado ser mais cheinha, isso é o contrário. Eu sou cheinha e eu me amo do jeito que eu sou, tá? Mas eu estou só dando um exemplo. Então, vamos lá. O que traz a emagrecer para essa pessoa? Vai trazer um prazer para essa pessoa, porque ela vai conseguir realizar um objetivo que ela tinha, ela vai conseguir se sentir bem com o corpo dela, ela vai conseguir praticar um exercício, vai trazer saúde para a vida dela. Então, se ela conseguir,
é um prazer, certo? E aonde que tá a dor nessa história? Tá no fazer exercício. Porque a pessoa, ela tomou a decisão de emagrecer pensando no resultado final, pensando no futuro. Quando você pensa no presente, você lembra e você coloca e você analisa de verdade. No presente, o que eu preciso fazer para alcançar o meu futuro, que é o emagrecer? Você precisa fazer exercícios, você precisa fazer isso, você precisa se alimentar melhor. Quando você vê o que você precisa, você vai analisar e vai ver que isso é uma dor para você. E por isso que você ainda não conseguiu fazer, porque isso te impede de prosseguir, porque isso virou uma dor. E como que eu consigo transformar isso em um prazer para mim, uma coisa que vai me fazer mudar, tá? Para você que chegou agora, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, a gente tá falando sobre o poder da decisão, tá? Tá, então vamos lá. Então, o que eu faço, então, Ludmila, para transformar essa dor que eu tenho de fazer exercício, de ler um livro, de fazer o meu estudo de casa? O que eu faço para mudar isso? Para fazer isso virar uma coisa prazerosa para mim, para eu realmente gostar de fazer aquilo? Você tem que lembrar do seu passado e vê-lo como um problema. Por que vê-lo como um problema? Ah, então eu tenho que pensar que tudo é um problema? Não, você não tem que pensar que tudo é um problema. Mas, se você quer mudar, se você quer ter um corpo diferente, significa que você não gosta do seu corpo atual, certo? E você tem que analisar, por que eu quero emagrecer? Porque se você estiver acima do seu peso, eu não estou falando isso, não estou falando para você ir lá e emagrecer, tá? Só tô dando um exemplo. Mas, na sua mente, você tem que colocar que se você está acima do peso, isso traz para você menos agilidade para fazer as coisas. Deixa eu ver. Dá baixa autoestima para algumas pessoas, traz problemas na saúde. Então, isso vira uma dor a partir do momento que você entende que isso vai te trazer um problema futuro. Por exemplo, porque quando você se sente acima do peso, tá? Isso é um exemplo, de novo. Mas quando você está acima do peso e você, ao invés de pensar que isso é confortável, você coloca na sua mente que quando você está acima do peso, isso vai te trazer novas doenças, vai te atrapalhar no seu desempenho físico, vai te atrapalhar na sua produtividade dentro da sua casa, dentro do seu serviço. Quando você pensa nisso, o que acontece? Você entende que aquilo não é confortável, o seu cérebro, que está programado para buscar conforto, vai entender que você precisa mudar. Então não vira mais só uma força de vontade, vira uma decisão real, entendeu? O seu cérebro, ele automaticamente vai te mostrar o caminho que você tem que seguir, porque você está preocupada, você está realmente pensando que aquilo é ruim, tá? Então é isso. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Por exemplo, a crença de que para ter muito dinheiro, ou para ser uma pessoa famosa, ou para ter influência com outras pessoas na internet, você tem que ter sorte. Isso é uma crença, tá? Não estou falando de religião. Isso é uma crença porque é uma coisa que você acredita desde sempre. Veio lá da sua casa por um tempo atrás, veio de algumas pessoas que você convive, eu não sei de onde veio, mas quando você pensa nisso, quando você acredita que quem consegue ter sucesso é uma pessoa com sorte e não uma pessoa que lutou para ter aquilo, o seu cérebro pensa: é sorte acontecer isso, é sorte fazer isso, é sorte ter isso. Então o que o seu cérebro automaticamente ele capta para você e traz para sua vida? Acredite, o seu cérebro ele tem mais poder sobre você do que você sobre ele. A partir do momento que você consegue entender como realmente controlar uma parte desse problema, o seu cérebro vai te impulsionar a fazer as coisas para realizar o seu sonho e você vai parar de procrastinar. Mas vamos voltar ao exemplo, tá? Então, qual que é o problema das pessoas referente à sorte de ter sucesso? Quando você pensa que a pessoa tem sorte de ter chegado aonde chegou, sem ter feito muito esforço, a sua mente automaticamente, ela vira pra você e ela vai te bloquear de chegar onde ele chegou. Porque o seu cérebro, ele vai associar aquilo a conforto.
a desconforto. Ele gastou energia para chegar onde chegou. Então você vai pensar sempre no futuro dessa pessoa, entendeu? Você não vai ver o trajetório que ela teve. Você vai ver sempre o futuro. Então, pra você mudar de verdade isso, você tem que entender que é o seguinte: quem chegou lá em cima não foi porque ela teve sorte. Foi porque ela teve que sacrificar algumas coisas da vida dela. Ele teve que parar de fazer algumas coisas para priorizar aquilo que ele conseguiu alcançar. Então, qual que é um dos problemas que a gente também tem com decisão? A gente não tem prioridade com aquilo. Eu falei no início da live, eu não sei se você pegou, que a decisão é um dos principais meios para se alcançar de verdade o seu destino final, o seu resultado, a sua realização, a realização do seu sonho. Se hoje o seu problema é não ter dinheiro, significa que o dinheiro não foi prioridade para você. Se hoje o problema é você não ter realizado aquela viagem que você queria, não ter feito aquela festa que você queria, não ter ido para a academia como você queria, não ter lido aquele livro, foi porque não era prioridade para você. Porque não era prioridade, não, Lud. Eu queria sim. Só que querer, desejar por si só, não traz resultado. A gente tem que ter o quê? Um processo. A gente sempre tem que pegar o objetivo final e desmificá-lo. Nem sei se fala assim. A gente tem que dobrar ele, entendeu? Tem que transformar ele em pequenas metas para alcançar de verdade o resultado final, tá? Gente, foi isso. Já tá ficando um pouquinho longa a live. Foi pra falar bem rapidinho com vocês. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida pra eu responder rapidinho. Vamos lá. Galera, ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Deixa eu ver. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou deixar essa live salva, tá? Manda pra todo mundo que você conhece, que tem problema com procrastinação, tá? Que tem problema em realizar os seus objetivos. E aí eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Lembrando que a gente tem um grupo de desenvolvimento pessoal, de crescimento mesmo, pra mudar realmente de vida. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você entrar lá no WhatsApp com a gente, tá bom? É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse foi o tema de hoje. Tome decisões, tá? Eu vou só dar uma resumida pra você. A primeira coisa que você tem que fazer é equilibrar. A segunda coisa é não decidir baseado no passado. Não decidir baseado demais no futuro, tá? E outra coisa, não pensa no resultado final. Pensa nas pequenas metas para alcançar o resultado final, que vai dar muito resultado. Porque quando você entende que existe dor e existe prazer e você liga um ao outro, você consegue ter resultado.